Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Nós estamos dando sequência a esse maravilhoso estudo acerca do Evangelho de João. Nos encontramos no capítulo 7 desse Evangelho. Nós tivemos no domingo passado a oportunidade de estarmos com os versículos do capítulo 7, de 1 a 13. E hoje, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, vamos prosseguir neste capítulo 7 de João, dos versículos 14 ao 24, cujo tema é a controvérsia entre Jesus e os judeus. Mesmo com esse resumo, o Senhor deu um sentimento de que há um outro conteúdo que se encontra dentro desses versículos de 14 a 24, não só acerca da controvérsia entre Jesus e os judeus, mas no decorrer da exposição, os irmãos, ao final, vão ver que há um outro conteúdo, e um conteúdo que talvez seja esse o que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Então, irmãos, inicialmente, eu vou fazer a leitura desse conteúdo. Então, eu vou ler os versículos do 14 ao 24 do capítulo 7 do Evangelho de João. Então, pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 7, versículos do 14 ao 24. Então, o tema é a controvérsia entre Jesus e os judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, irmãos, após a leitura desses versículos que vão nos encaminhar a palavra esta noite, nós podemos dizer que iniciamos na semana passada o capítulo 7, com Jesus andando pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Isso se encontra no versículo 1 do capítulo 7 do Evangelho de João. Nós vimos também que tal situação, aquela que foi dita agora que os judeus procuravam matar o Senhor, tem sua origem na cura que o Senhor fez em um paralítico enfermo há 38 anos e que se encontrava lá em Jerusalém, no tanque de Betesda. Isso está no relato do capítulo 5 do Evangelho de João. Tal cura, como ali diz, foi realizada no sábado. Se encontra também no versículo 10 do capítulo 5 do Evangelho de João, que diz lá assim: foi
Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. E no versículo 18, lá do capítulo 5 de João, também encontramos o seguinte: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, prosseguindo e voltando aí a todo o estudo desde o capítulo 5, porque esse episódio do capítulo 5 tem se repetido, nós passamos pelo capítulo 5, essas questões foram colocadas, no capítulo 6 também, e não muito diferente. No capítulo 7, nós vemos esse mesmo episódio, aquela cura que houve no tanque de Betesda, daquele paralítico enfermo há 38 anos, isso ainda replicando em cima dos judeus. E isso tem algo muito importante a se considerar para nós hoje, isso será colocado no final da exposição. Então, prosseguindo ainda pelo capítulo 5, nós vemos que depois daquela cura que houve, daquele paralítico, Jesus explica a sua missão de ter sido enviado para fazer a vontade de seu Pai. No capítulo 6, isso aí eu estou fazendo um resumo bem rápido, irmão, só para a gente dar encaminhamento ao que nós vamos ver hoje. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, nós temos aquele episódio da multiplicação dos pães e dos peixes e aquela tentativa da multidão de aclamar Jesus como rei terreno. Na sequência, lá do capítulo 6, Jesus explica a sua missão. Ele é o pão da vida, capaz de suprir a fome de nossas almas, e não aquela necessidade que aquelas pessoas tinham, daquela multidão tinha, de apenas atender suas necessidades físicas. Mas tal discurso, ele não é entendido pela multidão, e até muitos de seus discípulos o abandonam, restando apenas aqueles seus 12. Nós vimos isso também. No capítulo 7, o versículo 1, e aí retornamos agora, Jesus, como já foi dito, ele retorna para a Galileia e na sequência dos versículos, até o versículo 13, que foi visto na semana passada, verificamos aquele quadro de incredulidade que foi daquela multidão, de vários de seus discípulos, e agora essa incredulidade ela está sendo afirmada por os seus próprios irmãos, os irmãos na carne de Jesus. E a questão, que ali é apresentada também nesses versículos do 1 ao 13 do capítulo 7, a questão da necessidade fomentada pelos irmãos de Jesus de que ele suba até Jerusalém de uma forma pública para a festa dos tabernáculos. E aí podemos também, nesses versículos que foram vistos na semana passada, do 1 ao 13, destacar o conteúdo do versículo 4, que eu vou ler agora, porque diz assim, o versículo 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Esse versículo ele realmente manifesta uma característica muito humana. Qual de nós, não é, que quer fazer algo de relevância, algo importante que a gente não faça de uma forma pública, que a gente não haja da forma com que o Senhor tem agido em fazer as coisas de uma forma mais oculta. Isso é uma característica muito humana nossa. E essa característica não se esboça na pessoa do Senhor. E aí o confronto que há entre os seus irmãos, o confronto que já houve entre aqueles discípulos que o abandonaram, o confronto que houve por aquela multidão que viu aquele milagre da multiplicação de pães e peixes. E por também aqueles que viram aquele milagre que o Senhor realizou lá no tanque de Betesda. Então, todas essas questões que desde o capítulo 5 têm originado, estão replicando capítulo após capítulo. E é importante que nós tenhamos essa visão. Então, irmãos, diante dessa panorâmica, nós podemos agora passar a leitura, versículo por versículo, do capítulo 7 do Evangelho de João, do versículo 14 ao 24. Vamos fazer uma leitura, versículo por versículo, e analisando cada versículo, para que os irmãos possam realmente ter
o apanhado do que cada conteúdo desse que está sendo trazido para nós esta noite possa nos dar luz acerca do que o Senhor quer falar conosco. Então, vamos iniciar o versículo 14 do capítulo 7 do Evangelho de João. Ele diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subia ao templo e ensinava. Então, irmãos, sobre esse versículo, nós temos que destrinchar ele em duas partes. Primeiro, essa primeira parte corria já em meio à festa, e fazer um primeiro comentário acerca do que aqui está. A fim de fazer esse comentário, é necessário que eu traga de novo a leitura do que se encontra no próprio capítulo 7 do Evangelho de João, os versículos 3, o 4, o 6, o 8, o 9 e o 10, que eu vou fazer a leitura. Então, versículo 3 do capítulo 7 do Evangelho de João, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Versículo 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Versículo 8. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 9. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. E versículo 10. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, nós podemos aqui depreender que Jesus, ele comparece à festa dos tabernáculos, mas não de uma forma pública, mas em oculto. E aí podemos dizer que, por estrita obediência à vontade do Pai, ainda não era o momento de sua entrada pública em Jerusalém, o que somente nós sabemos que iria ocorrer 6 meses depois, quando da festa da Páscoa. Então, os irmãos se lembram que os irmãos de Jesus queriam que ele entrasse publicamente em Jerusalém na festa dos tabernáculos. Mas o Senhor, em estrita obediência a seu Pai, ele não se deixa ser levado por esse conselho. E ele, por estrita obediência, ele vai sim, comparece a essa festa, mas em oculto. Então, da mesma forma que o ocorrido nos versículos 14 e 15 do capítulo 6 de João, então eu vou trazer esse conteúdo, que está assim, no capítulo 6 do Evangelho de João, diz assim, então, Evangelho de João, capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, da mesma forma que ocorreu nesse episódio, naquela multiplicação dos pães e peixes que eles queriam proclamá-lo rei, havia o receio de que, se Jesus fosse com seus irmãos publicamente à festa dos tabernáculos, poderia, em tal episódio, antecipar o que somente ocorreu 6 meses depois, quando da festa da Páscoa, em que Jesus entrou publicamente em Jerusalém, foi aclamado rei, o que seria, se fosse antecipadamente, fora do tempo de Deus. Nós vimos lá também, quando na semana passada estudamos os versículos de 1 a 13, conforme se encontra em Eclesiastes capítulo 3, que tudo tem seu tempo determinado. E Jesus, em pura e estrita obediência a seu Pai, as coisas só podem ser feitas conforme a sua vontade. Então, nós sabemos também que Jesus, 6 meses depois dessa festa dos tabernáculos, que está sendo referida aqui nesses versículos do 14 ao 24, no tempo de Deus, ele é aclamado rei de Israel, e na sequência ele foi crucificado. Tendo essa crucificação
sido o ato mais público da vida de Jesus. Este ato, também totalmente contrário ao ato público desejado pela multidão, pelos seus seguidores e seus irmãos, como nós já vimos em versículos anteriores. E aí eu pergunto, irmãos, como nós somos diferentes dessa realidade do Senhor? Como nós gostamos de ser conhecidos em público? Como nós gostamos de evidências, né, prazerosas em que nós possamos ser apresentados com todo louvor e toda a glória? Jamais como o Senhor, em que o episódio que ele foi realmente ali de forma pública foi levado a ser crucificado. E que nós possamos realmente, diante desses fatos, nos constranger, diante ainda de nossas atitudes terrenas, de queremos, de uma forma pública, sermos aclamados, sermos reverenciados, temos realmente uma atitude que é totalmente contrária à vontade do Senhor. E aí, irmãos, o segundo comentário ainda acerca desse versículo 14 é o que está ali dito, né? Que Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, acerca dessa segunda parte, desse versículo 14, é possível dizer que Jesus cumpre a sua missão de ensinar, mas em estrita obediência à vontade de seu Pai. Podemos também dizer que naquela festa dos tabernáculos, que é conhecida como a festa mais popular dos judeus, a festa também chamada como Festa das Cabanas, havia uma numerosa multidão em Jerusalém, e que essa multidão comparecia no pátio exterior do templo, a fim de receber o ensinamento das Sagradas Escrituras da parte dos rabis, que armavam barracas e se dispunham a ensinar o povo. O ambiente, então, irmãos, nós podemos dizer que era favorável e adequado ao ensino da palavra de Deus. E daí a necessidade do Senhor, mesmo não tendo ido de uma forma pública, ali ele publicamente está para falar acerca da palavra de Deus. E também podemos nos nutrir com o que se encontra lá em Hebreus capítulo 1. Vamos só abrir aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1, que é outro embasamento que vai dar ao Senhor essa qualidade dele estar ali, né, nessa festa para ensinar o povo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, os versículos 1 e 2 dizem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, mais do que necessária, essa forma do Senhor estar ali naquela festa, anunciando a palavra de Deus. Então, prosseguindo, irmãos, vamos agora ao versículo 15, lá do capítulo 7 do Evangelho de João. O versículo 15 diz assim: então, os judeus, que aqui no caso representam o sinédrio e os líderes religiosos, se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter ele estudado? E aí nós podemos, com base nesse versículo, irmos a uma situação muito parecida, só que há uma divergência entre o que aqui foi lido e o que se encontra nessa outra passagem, que está em Mateus capítulo 7, os versículos 28 e 29, que dizem assim, uma situação semelhante. Lá diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E o versículo 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, aqui a gente percebe alguma distinção entre esse episódio, que foi lido do versículo 15, do Evangelho de João, e o episódio lá que foi lido no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Lá,
Em Mateus, nós temos os galileus que reconhecem a autoridade de Jesus diante da sua fala, daquele sermão da montanha. Já aqui no versículo 15, nós encontramos não os galileus, mas o sinédrio e os líderes religiosos, que eles ali reclamam, dizendo assim: como esse pode falar as coisas que falou sem ter estudado? Então, há alguma coisa que é distinto daquilo que nós vimos lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, irmãos, a admiração que foi aqui apontada nesse versículo 15 deve-se à ausência de um estudo formal. Então, aqueles sinédrio e os líderes religiosos que falaram aquilo, eles estão assim eles querem dizer com aquilo que foi dito: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? E o estudado aqui não é estudado apenas em saber ler e escrever, mas estudado com base nos ensinamentos rabínicos, né? Como um homem que não estivera sentado aos pés de nenhum dos mestres de Israel podia enfrentar com tanta habilidade os estudiosos mais dotados da época? De onde ele recebeu tal autoridade? Como um homem sem tal referência podia ter um domínio tão notável em sua exposição? E aí nós podemos também nos valer algo acerca de Paulo, né? Que quando há alguma referência de Paulo, lá diz, isso se encontra em Atos 22, capítulo 3, que o próprio Paulo foi ensinado por um rabino, né? Um rabino importante, esse rabino é Gamaliel. Então, lá diz que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Então, vejam todo esse conteúdo, né? Como alguém pode falar de Deus se não tem realmente um apoio em algum mestre rabínico? Como pode esse homem estar trazendo esse tal tipo de exposição? E aí também nós podemos nos lembrar, irmãos, acerca dessa sabedoria desse nosso Senhor Jesus Cristo, daquele episódio de Jesus aos 12 anos, que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Então eu vou abrir no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 2. Então, Lucas, capítulo 2. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem que não cita nenhum líder rabínico? Mas nós sabemos acerca dele. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, dos versículos 41 ao 49, que diz assim. Então, Lucas, capítulo 2, eu vou ler dos versículos 41 até o 49. É aquele episódio do Senhor com 12 anos. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, irmãos, aqui onde se revela de onde provém essa sabedoria de nosso Senhor. Né? Podemos também novamente repetir aquilo que já foi lido acerca de Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hoje, como lá diz, a palavra de Deus vem pela boca de seu próprio Filho. Louvado seja o Senhor. E também ainda podemos verificar o que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 13. Nós temos ali naquela situação Pedro e João, da mesma forma, confundindo as autoridades religiosas, que ali foram forçadas a admitir que eles, Pedro e João, embora fossem homens comuns e sem instrução, falaram coisas espirituais
com conhecimento e autoridade que vem do alto. Isso se encontra também em Atos, capítulo 5, versículo 33. E aí também ainda, irmãos, mostrar realmente que todo o conhecimento que nós temos acerca da palavra de Deus é algo que vem do alto, é algo que o próprio Espírito Santo deposita em nós. Não é da nossa capacidade intelectual, de nossos estudos. Claro, não estou dizendo que não devemos estudar, mas a revelação vem do alto. Nós também podemos falar acerca daquele discurso, aquele longo discurso que foi proferido por Estevão, e que se encontra no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. E aí, ainda para finalizar esse versículo 15, nós podemos perguntar: sofremos isto hoje, irmãos? Muitas das vezes, quando falamos algo do Senhor, muitos eruditos, né, que são formados em teologia, que têm muito conhecimento humano acerca da palavra, podem vir a nos perguntar: onde você estudou? De onde você tirou esse apanhado espiritual? E nós não podemos temer isso, irmãos. Nós, se temos algo do Senhor, é por revelação dele, mediante uma vida consagrada nele, mediante o que nós vemos e que foi escrito pelo próprio apóstolo Pedro, uma vida realmente criteriosa e sóbria, depositada aos pés de nosso Senhor. Isso nos concede revelação acerca da palavra. E isso nos faz temerosos diante de todo o conhecimento humano que é produzido pela teologia, por qualquer coisa que venha da sabedoria humana. O Senhor tem nos iluminado e nós não podemos temer a isso. E prosseguindo, irmãos, vamos agora para o versículo 16 do capítulo 7 do Evangelho de João. O versículo 16 diz assim: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, em resposta à indagação acerca de qual a fonte rabínica das suas palavras, Jesus esclarece inicialmente a questão de que a ausência de credenciais rabínicas não significava ser ele, Jesus, um pregador independente, facultando-lhe, assim por ser independente, dizer o que lhe conviesse. Ao contrário, sua doutrina não era dele, mas pertencia a Deus que o enviou. Jesus está aqui dizendo que, na verdade, havia estudado, sim, na maior academia rabínica existente, academia esta celestial. O peso de suas palavras não procedia da sua conformidade com um passado respeitável, mas de sua fidelidade a uma fonte transcendental. Como sua doutrina provinha do alto, era tal a mais abalizada do que toda a sabedoria humana adquirida através dos séculos. Uma das consequências de estudar durante anos nos centros rabínicos era a tendência de basear todo o pronunciamento em apelo a um precedente, este retirado de estudos anteriores. Não fazer isso poderia indicar certa arrogância, uma independência de espírito, com o consequente perigo de desviar-se da influência da tradição. E isso, aqueles líderes rabínicos, ao ouvirem o Senhor falar, isso suscitou no coração deles. Este homem fala, não cita qualquer fonte rabínica, não cita qualquer mestre, e isso concita eles a questionar: esse homem realmente fala por Deus ou fala por si próprio? Fala acerca das coisas que ele mesmo pensa e a que ele quer expor. Então vejam como essa questão contaminou esses líderes rabínicos, né? Esses que estavam ali naquele momento com Jesus. E aí também nós podemos falar um pouco que, em um certo aspecto, todos os profetas que vieram antes de Jesus, eles poderiam sempre insistir que seu ensino não era de Deus, não era proveniente deles mesmos, mas procedia daquele que os enviou. E, no entanto,
nós devemos observar que Jesus ele declara algo muito maior do que esses que o antecederam. Jesus agora vai falar de uma forma muito direta. Os profetas anteriores, eles poderiam trovejar quando algo era falado por eles proveniente da boca de Deus. Eles diziam assim: assim diz o Senhor, como costumeiramente nós podemos perceber. Mas agora, meus irmãos, as palavras e os feitos do Senhor estão tanto de acordo com o Pai, não só por causa de sua obediência restrita, mas porque Jesus faz tudo o que o Pai faz. Isso nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 19, que diz assim, João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Agora, Jesus, ele pode de forma legítima introduzir o seguinte conteúdo em suas declarações: eu vos digo, em verdade, eu vos digo. Então, Jesus, agora, diferentemente daqueles profetas, ele pode falar por ele mesmo acerca de um testemunho que ele tem acerca da pessoa pela qual ele veio anunciar. O próprio Deus, o seu Pai, que o encaminhou a que ele procedesse dessa forma. Então, aqui, nós podemos também fazer uma comparação com o teor do que se encontra em Jó, capítulo 42, 5. E aí, eu pediria que nós abríssemos lá em Jó essa visão muito maior agora que Jesus tem e da forma com que ele vai falar em relação aos profetas que eram, por sua boca, aqueles que falavam que era a vontade de Deus, mas Jesus muito mais agora. Então, lá em Jó, o capítulo 42, então, deixa eu só abrir aqui, Jó, o capítulo 42, o verso 5, tem algo interessante, que diz assim, Jó, nas suas palavras, ele diz, depois de todo aquele processo, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí nós podemos trazer esse conteúdo para essa realidade agora. Os profetas, eles realmente conheciam o Senhor de ouvir, mas agora o próprio Senhor, os olhos do Senhor, podem falar acerca de coisas que ele mesmo viu. Então vejam como a coisa agora tem uma amplitude muito maior. Louvado seja o Senhor, por tamanha intimidade que agora é concedida ao Senhor. As palavras que o Senhor vai proferir, não apenas palavras que saem do trono de Deus, mas foram ouvidas pelo próprio Senhor diante de seu Pai. Louvado seja o Senhor. Prosseguindo, irmãos, vamos agora ao versículo 17. Então, versículo 17 do capítulo 7 do Evangelho de João. Diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Aqui, nesse versículo, Jesus pressupõe que não basta apenas a percepção intelectual acerca da palavra de Deus. Antes, é necessário que haja em nós, ouvintes, uma atitude de coração, ou seja, uma disposição interior de fazer a vontade de Deus, sem a qual seremos incapazes de compreender a mensagem que vem do alto. Quem estiver disposto em seu coração, reconhecerá no ensino de Jesus uma mensagem que se autentica diante da percepção espiritual e da consciência. Então, vemos, irmãos, que não basta apenas a capacidade intelectual, é preciso que haja corações, é preciso que haja uma adequação interior, uma disposição interior, para que essa palavra que é proferida e que ouvimos, ela possa realmente nos fazer a compreender que ela é a vontade de Deus. Então, só com relação a esse episódio, se aqueles seus ouvintes fossem
além das considerações superficiais e exteriores, e interiormente eles fizessem a vontade de Deus, eles ficariam, com certeza, sabendo que a doutrina em questão falada por Jesus provinha de Deus, e logo ele não falava por si mesmo. E nós podemos tirar em outras porções da palavra algo que nos faz iluminar esse conteúdo. E nós vemos isso lá em Provérbios. Então, Provérbios, capítulo 23, o versículo 26. Provérbios 23, 26 diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então vejam que essa palavra de Deus, ela precisa ter uma reação interior nossa. Na medida em que nós realmente abrimos nosso coração para o Senhor, nossos olhos, como aqui diz, passam a se agradar e nós passamos a perceber, através de uma visão espiritual, que realmente aquilo que está sendo falado provém do próprio Deus. Também encontramos em Atos 16, Atos capítulo 16, o versículo 40. Então, Atos, vou encontrar aqui, em Atos, desculpe, o capítulo 16, o versículo 40, que diz assim: desculpe, irmãos, é só o episódio de Atos 16, que é um episódio em que vai falar da questão de Lídia, em que lá no versículo 14 do capítulo 16 de Atos, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então veja que aqui não está entender, mas atender, ou seja, ela criar no coração dela algo favorável a receber aquelas palavras que Paulo estava proferindo. Então veja como é importante essa disposição interior para recebermos a sã palavra de Deus. E também podemos falar com relação a isso, dessa predisposição, um episódio que se encontra lá em Gênesis, capítulo Gênesis 41, um episódio envolvendo José. Então, Gênesis 41, os versículos 38 e 39, que diz assim: os irmãos conhecem a história, a questão de José, quando ele vai interpretar aqueles sonhos a Faraó, e ele conta todos aqueles acontecimentos, e lá no versículo 38, Faraó escuta o que José apresenta como a revelação dos sonhos, e diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? E o 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, vemos nesse episódio esse Faraó incrédulo dando crédito às palavras de José e atribuindo elas ao próprio Deus. Vejam que episódio que é totalmente contrário a esse episódio que nós estamos vendo aqui, desse capítulo 7 do Evangelho de João. E prosseguindo, meus irmãos, vamos agora ao versículo 18, lá do capítulo 7 do Evangelho de João. Então, eu vou voltar aqui ao Evangelho de João, o capítulo 7, versículo 18, que diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, acerca desse versículo, podemos dizer que, por faltar na pregação de Jesus qualquer referência rabínica, acusavam-no de falar por si mesmo. Tal acusação pressupunha que ele buscava a sua própria glória, quando o seu único propósito era buscar a glória daquele que o enviou.
A completa ausência, meus irmãos, de orgulho interesseiro bastava para convencer seus acusadores de que Jesus era um homem de verdadeira integridade e no qual não havia qualquer injustiça. A humildade encontrada em nosso Senhor é uma credencial importante a confirmá-lo como verdadeiro servo de Deus. Aquele que se orgulha de ser independente, de falar por si mesmo, que é o que eles acreditam quando Jesus não menciona qualquer líder rabínico, isso é o que eles pensavam. Então, aquele que se orgulha de ser independente, de falar por si mesmo, tem o seu ego ligado com o seu próprio testemunho. E assim, no mínimo, em parte, ele fala para buscar a sua própria glória. Jesus é bastante diferente de tal homem. Ele está totalmente comprometido com o trabalhar para a glória de quem o ensinou, que é seu Pai. Em razão disso, pode-se confiar perfeitamente nele. Jesus não se trata de um charlatão religioso, nem ele também é um líder religioso respeitado, com motivos inevitavelmente confusos. Ele é tão fidedigno quanto seus motivos não são confusos. Se Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estivesse simplesmente tentando persuadir outros a respeito de suas opiniões, ele procuraria quaisquer meios que precedessem, que parecessem mais efetivos. E aí nós temos, como prova disso, o que se encontra nos versículos de 3 a 8 do mesmo capítulo 7 de João. Então eu vou ler para que a gente distingua que se Jesus tivesse algum procedimento próprio, algum interesse próprio, ele iria agir conforme o que nós vamos ler nesses versículos, que dizem assim: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então, nós vemos que Jesus, com esse relato, ele rejeitou totalmente tais conselhos em favor da agenda de seu Pai. Jesus aqui, por esse relato, é comprovadamente aquele que está a serviço e à mercê da vontade de seu Pai. Nós podemos também, em outros conteúdos, verificarmos isso. Então, Mateus capítulo 23, os versículos de 1 a 6, que aqui diz, capítulo 23, de 1 a 6, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Então, aqui, nesses relatos, ainda falta. Amam o primeiro lugar dos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Também encontramos em Mateus, capítulo 20,
o versículo 28, que diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Filipenses, Filipenses capítulo 2, o versículo, os versículos de 5 a 8, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E João também, para finalizar, o capítulo 13. Então, João, capítulo 13, que atesta que Jesus, o que ele fala não é para a sua glória, mas é para a glória de seu Pai. Então, no capítulo 13 de João, os versículos 4 e 5, diz assim: naquele episódio em que o Senhor lava os pés de seus discípulos, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aí a pergunta é, irmãos, como pode alguém que fez tais coisas estar procurando a sua própria glória? E prosseguindo, vamos agora para o versículo 19. O versículo 19 do capítulo 7, só voltar aqui, João capítulo 7, o versículo 19 diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Então, irmãos, nesse versículo aqui, Jesus aqui se defende das acusações de estar quebrando a lei, que nós vimos lá no capítulo 5 do Evangelho de João, do mesmo Evangelho de João, naquele episódio da cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda. Então, Jesus se defende das acusações, invocando a Moisés como testemunha contra eles. A referência aqui dada por Moisés, nesse episódio, nessa fala do Senhor, ela surge por duas necessidades. Então, a primeira necessidade, porque Jesus fala acerca da lei dada por Moisés, é a necessidade de desenvolver de forma mais detalhada o que é a vontade de Deus. E o Senhor quer levantar isso. O que é a vontade de Deus? Que se encontra no versículo 17. Para Jesus e seus interlocutores, a vontade de Deus é revelada na lei, e nós sabemos disso. O Salmos 40, o versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E assim, tal pergunta, quando Jesus diz, não vos deu Moisés a lei, tal pergunta, na verdade, deve ser convertida em uma afirmação. A lei é a vontade de Deus, e tal lei foi dada por Moisés. A segunda necessidade, né, a primeira foi essa, de transformar aquela pergunta numa afirmação. A segunda necessidade dessa fala do Senhor no versículo 19 é a necessidade de apresentar o argumento de que o motivo pelo qual eles não consideram que o ensino de Jesus vem de Deus, ele decorre da escolha deles de não fazer a vontade de Deus, isto é, de obedecer à lei. Jesus, para esse segundo propósito, vai mencionar elementos específicos da lei que seus oponentes não observam. Jesus precisa demonstrar que eles não compartilham a pureza de motivos que caracteriza o seu próprio serviço prestado ao Pai. E aí, como Jesus mesmo diz, como tem dito aqui, eles têm a lei. Como isso nós podemos concluir. Moisés deu a lei para eles,
e eles se deleitam nela. Mas, infelizmente, a mera posse da lei não pode garantir a santidade. Então, há aqui um confronto que o Senhor quer trazer, de que eles se acham, porque a eles foi revelada a lei, o fato apenas de eles possuir a lei, isso não confere a eles qualquer santidade. E aí, essa segunda proposta do Senhor nesse versículo é atacar isso. Então, irmãos, dentro dessa forma do Senhor atacar, nós podemos dizer que, ironicamente, o fato apenas de conhecer a lei não lhes dá respaldo nenhum. Ironicamente, essa lei que eles conhecem, dessa forma, está apenas garantindo a condenação, porque Jesus vai afirmar de que nenhum deles, na verdade, mesmo sabendo da lei, a obedece. E a evidência para mostrar isso, de que eles não obedecem à lei, a evidência aqui traduzida por Jesus para apoiar essa controvérsia, de que a lei pode trazer sim condenação, é o ódio que está por trás do desejo de matar. E aí nós sabemos disso porque o próprio Senhor, por que vocês procuram matar? E essa questão de eles quererem matar, nós vimos que vem desde aquele episódio lá do capítulo 5, quando da cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda. E nós sabemos disso. O Senhor vai expor essa questão da lei que eles estão afrontando. A lei de Moisés não diz lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 13, de que não matarás? Essa é a questão que o Senhor traz. E aquela tentativa deles de executá-lo, aquela tentativa de executar um homem inocente, de Jesus, é um esforço aí que está sendo demonstrado claramente pelo Senhor de que eles estão realmente com tal sentimento quebrando a lei. E aí eu queria também, irmãos, aproveitando essa questão desse desejo de matar, trazer alguns episódios que se encontram na própria palavra de Deus com esse desejo de matar. E aí, para a gente ter uma percepção de que isso é muito antigo. E nós vemos um episódio inicial lá, quando de Caim e Abel. Isso está em Gênesis, capítulo 4. Os irmãos sabem muito bem daquele episódio, né, que Caim desejou matar, desejou e realmente realizou. Caim matou seu irmão Abel. Nós temos também um outro episódio, que é um episódio lá em Gênesis 27. Gênesis 27, o versículo 42. O episódio de Esaú com Jacó. Naquele episódio que houve de Esaú quando Jacó engana seu irmão, nós sabemos disso, Esaú desperta o mesmo sentimento de matar seu irmão. Também temos esse mesmo episódio lá evidenciado pelos irmãos de José, lá em Gênesis capítulo 37, os versículos de 18 a 20. Os irmãos de Jesus, com ciúmes, né, daquela visão que José teve, eles tramaram matar o seu próprio irmão. Também temos o episódio lá de Saul, quando também quis matar Davi. Então, isso não é nada de novo, isso já houve em episódios anteriores. Temos também aquele episódio lá envolvendo Estevão em Atos, que diante daquele discurso eles rilhavam os dentes daquilo que ouviram, aquilo causou a eles realmente uma ira, e o desejo foi matar Estevão diante das verdades que Estevão expôs. Também temos o próprio Paulo sendo objeto também de vontade de quererem matá-lo. Né? Temos ali, em Mateus capítulo 5, os versículos 21 e 22, que o Senhor fala acerca disso. Então, Evangelho de Mateus capítulo 5, quando o Senhor vai falar na questão do matar, não matar físico, mas em qualquer desejo nosso despertado de querer realmente pôr fim à vida das pessoas ou de trazer algum conteúdo que mate as pessoas. Então, o Senhor vem aumentar a lei nessa questão. Vejam como essa questão de matar, o Senhor traz uma relevância. E aí a pergunta é também a nós direcionada hoje, irmãos.
Quantos de nós ainda, né, temos esse episódio de querer matar os nossos irmãos por alguma coisa que ouvimos, que às vezes nos afronta, e que nós, né, porque não buscamos a palavra do Senhor como luz, acabamos, né, nos trancando em algumas trevas nossas, e ao invés de acatarmos aquilo que o Senhor nos fala, e vemos que aquilo que está vindo trazido pelo irmão é luz para nós, nós acabamos tendo um desejo odioso de matar, no sentido de afastar aquele irmão ou de afastar aquela irmã de nosso convívio. Então, esse efeito dessa questão de matar, isso ainda ocorre com nós, e que o Senhor possa nos livrar, irmãos, de termos ainda a evidência dessas coisas. Que o Senhor nos conduza a tamanha luz e nos afaste desse tipo de comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. E aí prosseguimos, vamos voltar novamente a João, capítulo 7, e agora vamos ver o versículo 20. O versículo 20 diz assim: respondeu a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? E aí nós sabemos, né, diante dessa questão aqui, de que aquela multidão diz ao Senhor, de uma aparência exterior, não está acontecendo nada aqui, ninguém quer te prender, não tem nada aqui que esteja sendo afrontado contra o Senhor. Como é que o Senhor tem esse sentimento e diz que alguém procura te matar? O Senhor deve estar envolvido, estar possesso de algum demônio. E nós sabemos que isso aqui advém de uma condição do Senhor de enxergar o que está no interior das pessoas. Nós sabemos disso, né? E o Senhor vai falar em João capítulo 2, os versículos 24 e 25. Então, João capítulo 2, os versículos 24 e 25, diz assim: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E lá também em João capítulo 6, os versículos 60 e 61, que dão conta, naquele episódio, em João 6, os versículos 60 e 61, quando lá diz: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem o pode ouvir? E o 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então, essa é a capacidade do nosso Senhor de enxergar o que está em nosso interior. Então, independente daquela situação exterior, de que nada ali evidenciava qualquer proposta de querer matar o Senhor, mas o Senhor sondava os corações e sabia o que realmente estava no coração daqueles homens. Então, com relação a esse versículo, nós podemos dizer que a multidão, constituída não só de autoridades, o sinédrio, os doutores da lei, instantaneamente ela repudia aquela acusação que Jesus proferiu, lançando uma contra-acusação: você está endemoniado, possesso por demônios, vítima de mania de perseguição. Naquele exato momento, Jesus estava falando publicamente no pátio do templo, onde aparentemente ninguém estava realmente tentando molestá-lo. Mas a questão levantada pelo Senhor acerca de que procurava matá-la não se resumia apenas àquele momento específico e ao que exteriormente era possível ser percebido. A hostilidade, no caso, ela é interior, onde o Senhor pode identificar as intenções homicidas nos corações daqueles homens. Quantas vezes podemos dizer o Senhor nos faz ver a nossa condição e nós, nos apegando às aparências externas, fugimos ou escapamos do seu trabalhar de iluminar as nossas consciências? E aqui nós podemos, com isso que eu falei, quantas vezes nós fazemos como essa multidão? O Senhor quer trabalhar em nosso ser, nos libertando de coisas, de trevas que nós estamos ali, que estão ali em nós, e nós ainda nos prendemos a ela. E o Senhor quer que a gente possa ter uma visão diferente dessa multidão, uma visão de que nós possamos nos arrepender, possamos ser conduzidos ao arrependimento, iluminados os olhos do nosso coração,
termos uma atitude realmente diante do Senhor, de deixar com que essa situação nos faça realmente sermos iluminados e nos arrependermos daquilo que chega até nós. E nós podemos também, com relação a esse episódio, a esse versículo em que essa multidão, tentando se desviar de todo esse procedimento que o Senhor quer fazer no interior daqueles homens, essa situação, ela é muito parecida com o que se encontra lá em Mateus capítulo 13. E aí, Mateus capítulo 13, os irmãos sabem, vai falar acerca da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, uma semente cai à beira do caminho e vindo as aves a come, e não causa nenhuma transformação. Então, muitas das vezes, o Senhor traz esses conteúdos e nós, muitas das vezes, cai, como está aqui, esse iluminado do Senhor à beira do caminho e a gente não dá realmente o devido valor e faz o que aquela multidão fez. Perde a oportunidade. Muitas das vezes também, como as outras formas de semeadora, o Senhor traz essa luz chega até nós, a gente até recebe, como aqui a parte que cai nos espinhos, e também quando cai realmente naquela parte em que o solo é rochoso e a terra é pouca. Às vezes até a gente recebe, mas como o Senhor mostra ali na parábola do semeador, as preocupações, as questões nossas, infelizmente, impedem que esse iluminado Senhor produza algo em termos de arrependimento. Então, que o Senhor possa realmente nos dar, com relação a esse versículo 20, essa luz, que nós possamos realmente, quando o Senhor nos iluminar com coisas que nós temos que ainda nos impedem de estarmos numa vida diante do Senhor, conforme o que Ele quer, que nós não façamos o que essa multidão fez, de responder de uma forma a ignorar aquilo que o Senhor tem feito em termos de trabalho na nossa vida, nós possamos nos arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, irmãos, estamos no versículo 21. O versículo 21 do capítulo 7 de João diz assim: replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. E com esse versículo, Jesus está aqui a lembrar a eles que a antipatia gerada com o episódio relacionado com a cura do homem paralítico por 38 anos, que nós vimos lá no capítulo 5, aquela questão, desde aquele capítulo 5, vem realmente atrapalhando esses de realmente tocarem nas verdades, em toda essa proposta que Jesus quer trazer. Isso é algo realmente que nós precisamos ver, e nós vamos trabalhar isso ao final de toda essa exposição. Aquela obra que o Senhor fez, ela provocou, como foi dito aqui, provocou uma admiração. Ela provocou, sim, uma admiração, mas não a admiração que conduz ao louvor, mas sim uma indignação por Jesus ter curado aquele paralítico naquele sábado. Então vejam aqui que a verdadeira admiração não é no sentido real da palavra. O que aquele episódio causou foi uma indignação diante daquele fato. E é interessante que aquele fato, o principal daquele fato é a cura de um paralítico. Mas se nós formos lá no capítulo 5, o que mais aqueles que viram aquela cura se importaram foi o que se encontra lá no relato daquele episódio, e está no capítulo 5, né, que diz assim, no versículo 10, aliás, o 9 e o 10, imediatamente o homem se viu curado. Então o paralítico foi curado por Jesus, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. E o versículo 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Então vejam, irmãos, qual foi a realidade daqueles que viram aquele milagre? Não foi a realidade do Senhor ter curado um homem, mas a aparência de que, naquele relato daquela cura, aquele paralítico se levantou e tomou o leito. E isso, segundo a lei, não poderia ser feito.
Então vejam a questão da aparência. A aparência aqui evidenciada foi aquele paralítico agora, curado no sábado, carregando o leito, violando o sábado. E qual é a realidade em torno de todo esse fato? Foi a cura realizada por Jesus, mostrando a grande misericórdia de Deus. E com relação a essa questão da aparência versus a realidade, eu digo para os irmãos que nós vamos explorar isso mais quando chegarmos ao versículo 24, que finaliza essa apresentação. Então, prosseguindo, vamos agora ao versículo 22. O versículo 22 diz assim: pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Então, irmãos, acerca desse versículo, nós podemos dizer que o rito da circuncisão ele foi instituído no tempo de Abraão. E nós podemos verificar isso, tá? Isso se encontra lá em Gênesis capítulo 17, os versículos 10, 11, 12, 13 e 14. Então, lá naquele episódio, toda criança, e após ele, né, toda criança do sexo masculino em Israel devia ser circuncidada com exatos 8 dias de idade, incluindo-se aí também o dia de sábado. A criança precisava ser circuncidada, fosse o 8º dia um sábado ou não. Então, verifica-se de uma forma histórica que a circuncisão não veio diretamente através de Moisés, mas sim dos patriarcas. A circuncisão foi instituída como sinal de aliança feita por Deus a Abraão, como nós vimos lá no capítulo 17 de Gênesis. E tal aliança foi posteriormente formalizada como parte do Código Mosaico. Isso se encontra lá em Êxodo, capítulo 2, o versículo 44. O mais importante aqui, meus irmãos, é destacar que esse ritual antecedeu a lei mosaica, tendo, portanto, uma prevalência sobre ela. Então, a lei da circuncisão, ela prevalece sobre a lei mosaica, sobre aquela questão de que ao sábado não se podia fazer nada. E se a lei da circuncisão ela veio de Moisés ou do tempo dos patriarcas, o resultado era o mesmo. Como o Senhor mesmo disse aqui no versículo 22, vocês circundam no sábado. A lei exigia que a circuncisão ela acontecesse sempre no 8º dia. Se uma criança, por exemplo, nascesse no sábado, o 8º dia, e aí essa contagem de 8 dias ela é feita em um sistema inclusive de cálculo, então o primeiro dia é o próprio dia. Então, a criança nasceu no sábado. O sábado é o primeiro dia. Na sequência, contando, o 8º dia cairá no sábado. Nesse sábado, essa criança deverá ser circuncidada. Então, a questão agora é o conflito que vai haver. Por quê? Essa criança terá que ser circuncidada no sábado. E no sábado, a lei mosaica diz que não se pode fazer nada. Então, como fica a questão? E aí nós sabemos, né, que, como foi dito no próprio versículo 22, no sábado era circuncidado. Então, demonstra aqui que havia uma exceção a esse caso de que no sábado não se poderia proceder a trabalho algum. Então, o mandamento de que a criança seja circuncidada no 8º dia era cumprido. Então, se tinha esse tipo de forma de se atuar. Não se cumpre a lei nesse sentido, ou não estará sendo descumprida a lei. Por quê? A questão de circuncidar ela tem que acontecer, seja o dia sábado ou não. As palavras de Jesus aqui registram a conclusão de que os judeus regularmente circuncidavam os seus filhos no sábado, se o sábado fosse ou não o 8º dia. Então, havia essa obediência. O fato de que aqui o Senhor, esse fato o Senhor quer muito bem deixar registrado, que há
um conflito entre a lei da circuncisão e a lei acerca da proibição de trabalho ao sábado. O Senhor coloca isso de forma muito clara. Mas acerca de tal conflito, o Senhor mesmo declara que, embora haja um conflito aparente, esse conflito era resolvido com a prevalência da lei que foi instituída lá com os patriarcas. Então, na verdade, não havia nenhum conflito, não havia a questão da lei não ser cumprida. Logo, o que se pode concluir é que, acerca da lei da proibição do trabalho ao sábado, há exceções, e nós vimos uma, a sua aplicação. Ou seja, tal lei pode formalmente vir a ser quebrada, desde que haja algo muito maior, de maior relevância. E é isso que o senhor quer tratar com eles. Então, há uma questão de que sábado não pode se trabalhar. Mas, quando aparece algo de muito maior relevância, isso não é colocado como principal. Aquilo que é o principal, aquilo de maior relevância, se sobressai. Então, essa é a explicação que o senhor quer trazer com esse versículo, com essa questão de que eles naturalmente circuncidavam no sábado. E aí, irmãos, nós podemos passar agora para o versículo 23. Nós já estamos terminando. O versículo 23 diz assim: E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? E aí o senhor vai trazer realmente toda essa retórica novamente, toda essa questão, isso tudo lá desde o que aconteceu no capítulo 5, com relação àquela cura que o senhor realizou no sábado. E aí o senhor agora, com base na própria lei, com base no próprio costume, na própria questão de que era possível formalmente não se cumprir aquela lei de que não se poder fazer no sábado, ele vai trazer aquele episódio lá da cura que houve lá no tanque de Betesda. O mesmo princípio de aplicação de uma hierarquia de precedência naquele caso, o conflito que houve entre a circuncisão no sábado e o trabalho que não poderia haver no sábado, nós podemos também encontrar um caso semelhante do que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 5, que é naquela questão de que os sacerdotes, quando entravam no templo para fazer o que era previsto no sábado, e isso realmente em algo, em prol de algo muito maior, isso, com relação à lei de que nada podia se fazer, isso ficava como algo que era respeitado em torno de algo muito maior. O Senhor vem trazer novamente isso. E também nós podemos dizer que havia, naquela época, através dos pensadores judeus daquela mesma época, eles afirmavam que, tendo como base a precedência da circuncisão do 8º dia sobre o sábado, que qualquer ato necessário de misericórdia podia ser legitimamente realizado no sábado. A circuncisão ela era vista como um ritual de aperfeiçoamento. Um membro do corpo, por este rito, era aperfeiçoado e tinha de ser aperfeiçoado naquele exato 8º dia, impreterivelmente. Jesus argumenta que se a lei do sábado podia ser suspensa sem problemas para remover um pequeno pedaço de tecido de uma parte do corpo, no caso a circuncisão, não pode ser errado curar todo o corpo de um homem em um sábado. Este argumento realmente era usado por alguns rabinos para justificar, inclusive, um tratamento médico no sábado, em casos urgentes. Jesus também usa para justificar a sua cura, dando a ela, essa cura, a devida prevalência, independente do caso ser urgente ou não. Então, veja como o Senhor vem trabalhando, desde aquele capítulo 5, de uma forma realmente a tirar aquela aparência do que aconteceu, a mostrar a eles a verdadeira realidade do fato em si, daquela cura realizada naquele tanque em relação à necessidade de se curar toda a vida daquele homem, em detrimento do que a lei dizia que nada se podia fazer. Então, irmãos, conclui-se aqui perfeitamente que não houve qualquer violação à lei, e sim
a sua adequação à realidade em detrimento do que a aparência pode sugerir. E é isso que o Senhor quer trabalhar conosco. Nós precisamos, e aí nós vamos passar para o último versículo, versículo 24, para trabalharmos isso. Então, o versículo 24 e o último, ele diz assim, então, o versículo 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. E aí nós podemos realmente voltar àquela cura do paralítico. Aquela multidão, aqueles que estavam naquele episódio, ficaram tão somente presos à aparência. Eles não viram o que o Senhor fez de relevante em curar o todo um homem que jazia por 38 anos como paralítico. Mas o que eles viram foi a aparência. Jesus curou no sábado, um dia que não se pode fazer nada, embora isso também não seja uma verdade. Então veja como é interessante. Uma abordagem superficial, demasiadamente comprometida com a aparência. E isso, irmãos, é um conteúdo que nós precisamos trabalhar conosco hoje. Até que ponto nós também, hoje, ainda não somos da mesma forma? Estamos presos, como aqueles lá desde o capítulo 5, presos ainda diante de uma abordagem superficial, de algum fato que nos ocorreu, e que nós nos prendemos àquela aparência e não deixamos realmente a realidade, a verdadeira realidade trazida pela reta justiça de Deus, nos iluminar acerca de acontecimentos. E como, infelizmente, isso trava a nossa progressão no caminho do Senhor. E aí podemos dizer também que se tal abordagem daqueles homens com relação àquele episódio, se tal abordagem fosse diante da vontade de Deus, se ela fosse proveniente da fé, eles logo teriam discernimento, eles teriam capacidade de discernir que o que Jesus fez não foi transgredir o sábado, mas ele realmente, no que ele fez, ele cumpriu ambas as coisas. Ele tanto cumpriu a lei com relação ao sábado e também com relação à circuncisão. O Senhor curou, o Senhor circuncidou aquele homem, o Senhor cumpriu tudo aquilo que a lei era necessário ser cumprido. E também podemos dizer que um julgamento justo penetraria sobre as aparências superficiais e julgaria de acordo com o espírito e o propósito da lei. Então, o que mais o Senhor quer é que hoje nós possamos julgar as coisas não de acordo com a aparência, não de acordo com aquilo que exteriormente vemos, mas julgarmos de acordo com o espírito e o propósito da lei de Deus. E aí nós podemos, para finalizar, irmãos, com relação a essa questão que tanto nos incomoda, que incomodou aqueles lá no capítulo 5, que está incomodando até agora, e que o Senhor tem esse longo discurso para tentar levar luz a eles ao entendimento verdadeiro acerca de tudo que aconteceu. Nós podemos trazer algumas questões nossas, né, e à luz da palavra, de que ainda nos baseamos muito em aparências, e alguns exemplos bíblicos acerca disso. Nós podemos trazer com relação. Primeira coisa aqui é que o Senhor falou aqui nesse versículo 24, não julgueis. E muitas das vezes a gente tem uma pregação dizendo que não é para nós julgarmos, e aí nós podemos ter um pouco de luz sobre isso. Então, nós vamos lá em Mateus, eu já estou terminando, mas acho importante nós batermos essa questão. Mateus capítulo 7, os versículos 1 e 2 dizem assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E muitas das vezes, irmãos, a gente, por uma interpretação não muito correta, achamos que Jesus quer dizer que a gente não julgue. Mas o problema aqui não é nós não julgarmos. Nós sabemos que o Senhor disse que o aperfeiçoamento que Ele nos fará, nós seremos capazes sim de julgarmos. E julgaremos até anjos, como diz na palavra do Senhor. Mas a questão aqui, o Senhor não está dizendo que não é que nós não julguemos. O problema é o critério com que nós julgamos. Essa é a questão aqui. E Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2,
né? Que às vezes a aparência nossa é achar que o Senhor diz que nós não devemos julgar, mas a questão da reta, acerca da reta palavra de Deus o problema está na questão que nós julgamos. O critério, precisamos diante do Senhor pedir que ele realmente seja o critério com que nós possamos julgar as pessoas. E que o Senhor nos dê luz sobre isso. E também em Mateus capítulo 5, o versículo 42, que diz assim, é um conflito entre o que está em Mateus capítulo 5, o verso 42, e Mateus capítulo 7, o versículo, o versículo 6. Então, Mateus capítulo 5, versículo 42 diz assim, dá a quem te pede, e não te voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E se nós formos ler apenas esse conteúdo, nós vamos chegar à conclusão de que qualquer pessoa que nos pedir, a gente tem que dar. Só que, à luz da palavra do Senhor, e a Bíblia explica a própria Bíblia, nós também temos outro conteúdo, que também está em Mateus, capítulo 7, versículo 6, que o Senhor diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. E aí a questão é dizer, o Senhor não disse que é para dar? E aqui diz que o Senhor disse que não é para dar aos cães? Então, irmãos, o problema é aquilo que foi dito lá em Mateus capítulo 7, 1 e 2. A questão é o critério. E o Senhor quer que nós sejamos criteriosos. Não podemos apenas, à luz do que está lá em Mateus capítulo 5, 42, apenas dizer, não, o Senhor disse que eu tenho que dar a quem te pede. Porém, eu tenho que conjugar isso, que está em Mateus capítulo 5, ou isso, 5:42, com o que está lá em Mateus capítulo 6, capítulo 7, versículo 6. Eu preciso, como diz aqui, pela reta justiça, saber que tem algo que limita o que foi falado lá no versículo 42 do capítulo 5. E aí também temos, para finalizar, um outro episódio da questão da aparência. Os irmãos sabem muito bem disso. É aquela questão lá que se encontra em Josué, e eu já estou terminando, meus irmãos. Em Josué, o capítulo... Só abrir aqui. Livro de Josué. Josué, o capítulo 9. Que eu não vou ler, mas os irmãos se lembram daquela estratagema dos gibeonitas. Que aqueles homens que estavam vendo aquela questão do avanço do povo de Israel, destruíram houve aquela destruição lá, a destruição que houve em Jericó, de Ai, o povo que estava ali próximo temeu, e aí eles fazem um estratagema, se disfarçam, e aparentemente eles enganam a Josué. E Josué, ali naquele episódio, por não ter consultado o Senhor, ele foi enganado, ele e os dele. Então, irmãos, isso é uma questão que nos afronta, é uma questão muito real nossa, e que eu vejo que o Senhor quer nos trazer esse conteúdo, né, do que nós vimos hoje, acerca do capítulo 7, do versículo 14 ao 24, essa questão do Senhor nos iluminar, porque até hoje nós, infelizmente, julgamos segundo a aparência. E nós temos aí os profissionais que lidam com a psicologia, que muitas das vezes aquele julgamento que nós fazemos da aparência, quase que na maioria, nunca é o real. E que o Senhor nos faça ponderar, nos arrepender, a que busquemos o juízo, a consideração que vem pela reta justiça, mediante nós nos debruçarmos ao Senhor, para que o Senhor nos ilumine a como nos comportarmos realmente diante de uma aparência, pode nos contaminar o julgamento, mas que apenas disso e procuremos a verdadeira justiça que provém do Senhor. Então, com essas palavras eu finalizo e que o Senhor nos abençoe e nos ilumine. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém.